Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e nesta série de vídeos do mês de setembro, nós estamos falando sobre a Bíblia. Afinal, setembro é considerado o mês da Bíblia. Neste vídeo de hoje, nós vamos tentar responder a 4 questionamentos muito comuns que são feitos, 4 perguntas que são feitas comumente pelas pessoas a respeito da Sagrada Escritura, a respeito da Bíblia. Eu mesmo já me deparei com esses 4 questionamentos, pessoas que fazem essas 4 perguntinhas fundamentais, ou 4 questionamentos básicos. Quais são eles? Primeiro, quando foi escrita a Bíblia? Segundo, onde a Bíblia foi escrita. Terceiro, quem escreveu. E quarto, em que língua a Bíblia foi escrita, em que idioma. São 4 questionamentos fundamentais, 4 perguntinhas bem básicas que eu vou tentar agora elucidar com vocês neste vídeo. A primeira pergunta é quando a Bíblia foi escrita. No vídeo anterior, nós já havíamos falado que a Bíblia é uma coletânea, é uma coleção de diversos livros. Se são vários livros, evidentemente, cada livro desse foi escrito em uma época diferente do outro. Então, são 73 livros. Tem livro que foi escrito antes de Cristo e tem livro escrito depois de Cristo. Vocês imaginem, né? A diferença, nós vamos colocar assim, os dois extremos da Bíblia Sagrada, de quando a Bíblia foi escrita. Eu vou colocar os 2 limites extremos. O começo, quando ela começou a ser escrita, os primeiros textos, e os últimos textos, né? O final, os últimos textos da Bíblia. Vejam bem, a Bíblia começa a ser escrita do jeito que ela está hoje, nesta redação, chamada redação final, ela começa a ser escrita no século X antes de Cristo, 10 séculos antes de Cristo. E os últimos textos, já no Novo Testamento, depois de Cristo, eles estão situados no começo do século II depois de Cristo. Então a Bíblia começou a ser escrita no século X antes de Cristo e terminou no século II já depois de Cristo, já na era cristã, né, que são textos do Novo Testamento. Então vejam quanta disparidade, não é? Não é como um livro comum que a gente pega, lê. Foi escrito de uma só vez, de uma só canetada, como a gente diz, não é? O autor sentou-se e escreveu, ou digitou, ou datilografou antigamente, né? Então, não foi assim, porque a Bíblia, ela possui 73 livros, é uma biblioteca, é uma coleção, é uma coletânea. Então, nós temos livros escritos no século X a.C., livros escritos no século V, VI, terceiro, segundo antes de Cristo, livros escritos no século I e no século II depois de Cristo. Tá certo? Então, é uma variedade muito grande, é uma discrepância de datas muito grande. Nós não temos como dizer, situar precisamente, exatamente, quando foi escrita a Bíblia toda, não. Você sabe que ela foi sendo escrita por partes, ou seja, cada livro em uma determinada época,
em um determinado contexto histórico, em uma determinada circunstância, sob determinado aspecto, condição, né? Então, são muitos os fatores que influenciam na escrita, na elaboração do texto sagrado, ou seja, dos livros, dos textos que estão na Bíblia. Então, a Bíblia, ela foi escrita nesse raio de tempo entre o século X antes de Cristo e o século II depois de Cristo. Aí se situam os textos da Bíblia. Então, em épocas bem distintas, em épocas bem diferentes, com contexto histórico bem diferente. Daí a necessidade de um intérprete, de um exegeta, quando faz a sua exegese, a sua hermenêutica bíblica, ele ter a obrigação de contextualizar historicamente o texto bíblico. Ou seja, colocar o texto bíblico no momento histórico em que ele foi escrito, como era aquele momento, para poder entender o texto, para poder fazer a correta exegese, hermenêutica, interpretação do texto sagrado. Senão, fica uma interpretação subjetiva, pessoal e absolutamente capenga, que não serve como análise de texto. Texto nenhum pode ser interpretado de forma pessoal, de forma subjetiva. Né? Aliás, a própria Escritura diz isso. Há uma passagem na própria Bíblia onde se lê: nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de interpretação pessoal. Nada, nenhum texto da Bíblia é de interpretação subjetiva, pessoal. Não, você tem que ler e interpretar objetivamente. Né? Então, quando a Bíblia foi escrita, é uma pergunta para a qual a resposta é essa. Ela começou, os textos como nós conhecemos hoje, começaram a ser escritos no século X a.C., ter a sua redação final no século X a.C., e conclui-se no século II depois de Cristo, já na era cristã. Vejam bem, a segunda pergunta, o segundo questionamento muito comum é: onde a Bíblia foi escrita? Na sua maior parte, em grande parte, os textos foram escritos na Terra Santa, ou seja, naquele espaço geográfico conhecido como Palestina, hoje Estado de Israel, que é a Terra Santa para judeus e para cristãos. Então, a maior parte dos livros sagrados, dos textos bíblicos, a maior parte foi escrita ali, na Terra Santa. Mas existem livros e textos da Bíblia que foram escritos em outras regiões, em outras partes. Por exemplo, em Alexandria, no norte do Egito, em Roma, em Éfeso, não é? Em outras partes, na Turquia, né? Em outras regiões do mundo, fora da Terra Santa. Mas a maior parte, o local da produção, foi realmente a Palestina, a Terra Santa, não é? A terra sagrada do povo judeu, do povo de Israel, a maior parte. Mas existem textos que foram escritos fora da Terra Santa, né? É outra coisa também que a gente não tem como precisar com exatidão, né? O local onde o texto foi escrito. A gente sabe que alguns textos foram escritos fora, né? Por exemplo, o texto de São Marcos, o Evangelho, que foi o primeiro texto canônico, o primeiro Evangelho canônico escrito, é o de Marcos, né? Ele foi produzido a partir da catequese de Pedro em Roma. Então, Marcos era o secretário, João Marcos, secretário de Pedro em Roma, e ia anotando, fazendo as anotações da catequese de Pedro, e aí produziu um texto, né, catequético, que é o Evangelho segundo Marcos, o texto de Marcos.
né? Como também algumas cartas do apóstolo Paulo escritas fora da Terra Santa, né? Ele escreve, por exemplo, da cidade de Éfeso, né? E de outras regiões ali da Turquia. Portanto, vários livros foram escritos fora da Terra Santa, ok? Essa é a segunda pergunta. A terceira, primeira foi quando? A segunda, onde foi escrito, né? A terceira é quem escreveu. Esse é um problemão, é o maior de todos os problemas, a questão da autoria dos livros da Bíblia. É um dos maiores problemas para a exegese, para a ciência bíblica, é a autoria. A gente sabe que o autor principal da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz do Altíssimo, a letra santa, o livro santo. Então, o autor primário, principal, é Deus. É o próprio Deus, o autor da Bíblia Sagrada. Mas Deus não escreveu diretamente, não pegou a pena e escreveu diretamente o texto. Não. Deus se serviu de instrumentos humanos, de seres humanos, homens inspirados pelo influxo do Espírito de Deus, tomaram a pena e escreveram a palavra de Deus, aquilo que Deus queria que fosse escrito. Então, esses homens é que nós não conhecemos, não sabemos todos. A gente sabe, por exemplo, que o próprio Moisés pode ter escrito alguma coisa, não tudo, né? Mas alguma coisa do chamado Pentateuco, da Torá. Muito daquilo ali pode ter sido escrito pelo próprio Moisés. Pode sim. Mas não há uma unanimidade quanto a isso. A gente não sabe os autores, né? Mesmo os livros que têm nomes, como, por exemplo, o livro do profeta Isaías, né? A gente não tem muita certeza se foi o próprio profeta. Hoje, os estudos mais recentes da teologia bíblica, da exegese, dão conta de que existiam escolas proféticas. Então, o nome de Isaías, na verdade, é uma referência à escola profética de Isaías, a escola do profeta Isaías, a escola do profeta Daniel, né? Então, é uma escola. Não foi o próprio profeta, pessoalmente, que do próprio punho escreveu, né? Mas os seus discípulos, a sua escola profética. Hoje já há uma inclinação nesse sentido dos estudiosos, dos exegetas, dos biblistas, dos teólogos, né? A ciência hoje se inclina para isso. Como também há uma outra possibilidade de que a redação final de todos esses textos é uma redação rabínica. Os rabinos, os sábios do povo judeu, os sábios de Israel. Então, eram os homens mais notáveis, mais letrados, mais cultos do povo judeu. Os sábios, os rabinos. Então, tudo leva a crer que a redação final de todos esses textos, que são coletâneas, muitas vezes, de fatos narrados oralmente, porque a gente não pode esquecer que antes de ser escrita, a tradição é anterior à escritura, né? Então isso era narrado oralmente nas famílias, nas tribos, nos clãs, de pai para filho, para neto e assim por diante. Então era uma tradição oral que foi sendo preservada durante séculos oralmente. Somente a partir de um determinado momento, o século X, vamos colocar aí, isso começou a ser posto por escrito, a ser escrito. Então, essa tradição oral foi sendo escrita pelos escribas, os rabinos, os sábios judeus, né? Os grandes mestres judeus chamados rabinos, que são os escribas, aqueles que dominavam a arte de escrever.
Então, a maior parte, hoje, os estudiosos admitem isso, né? A maior parte dos textos foi produzido, a sua redação final é dos escribas, é dos rabinos, os doutores, não é? Os mestres do povo de Israel. Então, esses seriam os autores, né? Mas não o autor mesmo, porque o autor principal é o próprio Deus. Não é? E aqueles que escreveram movidos pelo influxo da inspiração divina, ok? E finalmente, a quarta e última pergunta, o quarto questionamento, vejam, quando, onde e quem escreveu. Agora, em que língua esses textos foram escritos, em que idioma? Né? Então, os textos foram escritos basicamente em 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. Né? O grego, não o grego clássico, mas o grego koiné, que é o grego mais popular, mais vulgar. Né? Então, o hebraico para quase todo o Antigo Testamento. Existem alguns pequenos textos e trechos do Antigo Testamento escritos em aramaico e alguns livros do Antigo Testamento, aqueles chamados de deuterocanônicos, que foram escritos originalmente em grego, no grego koiné. Né? E o Novo Testamento, todo ele escrito em grego. Existe uma alusão a um original aramaico do Evangelho de Mateus, mas se perdeu. Se existiu, não é? Nós não conhecemos, não existe mais hoje. Esse original aramaico de Mateus se perdeu. Hoje, a versão mais antiga de Mateus está também em grego. Né? Portanto, praticamente todo o Novo Testamento escrito no grego koiné. Antigo Testamento hebraico, com alguns textos em aramaico e alguns livros em grego, e todo o Novo Testamento em língua grega. Foram as 3 línguas bíblicas em que foram escritos todos os livros da Sagrada Escritura. Portanto, essas são as 4 perguntas mais frequentes sobre a Bíblia, sobre a Sagrada Escritura, não é? Quando foi escrita, onde foi escrita, quem escreveu e em que língua esses livros foram escritos. Então, aí, as respostas para vocês.